Poderia Einstein estar certo e errado ao mesmo tempo? Meu nome é Lucas Moreira, eu sou do 7º período de Filosofia na Universidade de São Judas da Moca e hoje eu vou falar um pouco sobre o tempo de filosofia. No podcast Sinapse, do criador do canal Ciência Todo Dia no YouTube, Pedro Loss, uma vez disse que não havia muita divulgação filosófica no YouTube. Porém, tanto o Sinapse quanto o Ciência Todo Dia elucidaram questões filosóficas e, por um momento, deixaram de ser um meio de divulgação científica e partiram para o terreno da filosofia, inspirando este vídeo, onde falarei sobre o tempo e evocarei Einstein, a física e suas limitações dentro do pensamento bergsoniano. Como poderia a ciência não ser tão certa quanto imaginamos? Haverá algo de essencial na vida que escape à física? Sim, segundo Henri Bergson, a própria vida. O tempo é a própria vida e ele existe independentemente da física e do próprio Big Bang. Falando de física, o que há por trás de todos os experimentos? Buscando a fundo, antes de qualquer coisa, a própria realidade a ser experimentada está à nossa frente. Mas não partimos do nada, ou seja, de qualquer visão. Começamos, no entanto, a partir da realidade interpretada por nossas crenças do que é real. Uma verdade primeira. Antes de uma lei física, há uma crença que sustenta todo o desenvolvimento teórico e prático. Se acreditássemos fielmente que a Terra é plana, dificilmente pensaríamos em fazer algum tipo de experimento que buscasse lançar um satélite em órbita para nos enviar informações do espaço em tempo real, por exemplo. Mas antes que esse assunto pareça loucura, quero fazer um experimento. Algo que busque em suas crenças sobre a realidade uma base para estudo edificado. Exemplos gerais da física, como a esfericidade do planeta, não abalam tanto as nossas crenças, pois vemos o Sol nascer e se pôr de forma razoavelmente clara. E se a questão fosse, por exemplo, como faz para ir até Marte, provavelmente a resposta seria no mínimo complexa para alguém que não estuda ciência no café da manhã. Mas e se eu te perguntar algo ainda mais palpável, simples e intuitivo? Algo, por exemplo, sobre a natureza dos seus próprios movimentos no espaço. Algo sobre distâncias e demoras, sobre saudades e encontros. Você poderia me responder de forma mais pessoal e profunda? Se a pergunta fosse: o que é o tempo? A física lança algumas respostas para isso. Mas qual é a filosofia ou a metafísica por trás dessas respostas? Seria possível uma lei ou teoria estar correta e ao mesmo tempo o que a sustentou no terreno da abstração ou interpretação estar errado? Ou pelo menos distorcido? Como se soubéssemos que o vidro causa refração, mas não pudéssemos entender o que é vidro. E se o vidro fosse uma ferramenta para se cruzar dimensões e a cada momento que usamos ele, pensando estar ampliando algo, na verdade estamos transitando entre mundos. Ainda estamos certos sobre o uso das lentes, mas nossa interpretação acerca do propósito do vidro pode não ser tão evidente quanto parece. Falando sobre o mundo real. Se o conceituado físico Stephen Hawking disser que não faz sentido a pergunta sobre o que veio antes do Big Bang, pois não há qualquer momento anterior ao Big Bang, uma vez que o próprio tempo começou ali, poucas pessoas iriam duvidar de tais afirmações. Ainda que essas mesmas pessoas tenham uma experiência totalmente singular no tempo, a ponto de achar que essa força misteriosa pareça estar além das medidas atômicas de um relógio sofisticado. Dizer que se sabe o que é, em essência, o tempo, com convicção, é uma tarefa arriscada ou suspeita, porém que a física faz sem maiores complicações. Porque o seu modelo funciona para a vida prática. Entretanto, o que está além da vida prática? Para Bergson, o problema do tempo é um assunto que extrapola meras percepções filosóficas ou cálculos matemáticos. O tempo é a própria essência do ser. Bergson não está duvidando da teoria de Einstein ou dos cálculos de Hawking. Ele está tentando mostrar que há um raciocínio filosófico agregado a essas teorias que não está intimamente conectado a elas. Há uma metafísica que não faz parte do experimento da física, mas que é afirmada após a ascensão das teorias e considerado parte da ciência. Ou seja, é sobre a metafísica escondida na teoria que estamos conversando. Você, entusiasta da física, pode dizer: mas esse tempo metafísico dos filósofos não existe.
O que existe é o movimento da entropia, outra espécie de medida do mundo material. Pelo menos foi essa a resposta de Einstein a Bergson quando o físico e o filósofo se encontraram em uma conferência em Paris. Contudo, dizer que algo não existe não é extrapolar o experimento científico e alcançar o terreno da metafísica. De qualquer forma, físicos, filósofos e curiosos carregam crenças com base em alguma metafísica acerca da realidade. Cada uma de nós enxerga, pensa e vive o tempo de forma singular, até mesmo Einstein. Então, qual era a metafísica escondida em sua teoria? Para o físico, espaço e tempo não são entidades separadas. Ao invés disso, Einstein fala sobre uma quarta dimensão, chamada espaço-tempo. Com isso, o espaço-tempo contém todos os eventos existentes. O passado, o presente e o futuro já aconteceram. Toda a teoria da relatividade de Einstein é construída em cima da ideia metafísica de que o tempo não existe por si só, mas é uma entidade física inseparável do espaço. Algo como dizer que o seu nascimento, o meu nascimento, o lançamento da Apollo 11, o casamento dos seus pais e o futuro do planeta Terra já aconteceram em um universo. O nosso. A questão é, como dizer algo sobre o tempo, fazer experimentos, estando inserido nele? Einstein não deixou o universo ou o tempo-espaço para estudar a estrutura do tempo de fora. O físico teve de argumentar sobre a essência do tempo apenas com as experiências possíveis dentro do tempo. Ele não pôde enxergar a metafísica, não pôde ver o que há além do terreno experimental. Por isso, Bergson diz que a física e a matemática não são capazes de falar sobre a vida como fazem a biologia e a psicologia, pois a ciência trabalha em sistemas fechados, em repetições. Este, porém, não é um movimento da vida. Este não é um movimento do tempo, que passa de forma ao que Heráclito elucida em sua passagem. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Para Einstein, é assim que o tempo pode funcionar. Todos os eventos podem existir nesse universo em bloco da teoria da relatividade. Tudo que um dia ainda vai acontecer já está contido nesta câmara de espaço-tempo quadridimensional. Esta visão, que é conhecida pelo nome de cronogeodeterminismo, é matemática. A parte do meio, geo, vem da teoria de Einstein, que é sobre a geometria do espaço-tempo, a matemática de que Bergson fala. A teoria de Einstein é um exemplo de uma teoria filosófica sobre a natureza da realidade, que veio de uma teoria científica validada. É metafísica e se trata do que Bergson estava contra-argumentando. Neste sentido, Einstein e Hawking podem estar certos sobre a essência do experimento, mas também podem estar errados sobre a interpretação metafísica acerca do tempo agregado a esses experimentos, sem um estudo filosófico aprofundado. O objetivo aqui não é questionar o valor da ciência. Todavia, o foco é mostrar que até mesmo algo que parece estar muito claro e evidente pode esconder complexidades desconhecidas até para os próprios cientistas. É uma tentativa de, assim, trazer uma certa conciliação entre a ciência e a filosofia. Uma leitura sobre isso é o livro Contra o Método. Mas, voltando ao tempo, o que é o tempo, afinal? Até agora, é razoável dizer que o tempo não é somente o que as teorias científicas dizem sobre ele. Ainda que essas estejam certas sobre algo, não são certas sobre tudo. A partir disso, podemos tomar qualquer interpretação sobre o tempo como correta e válida, uma vez que não falamos mais sobre os experimentos físicos em si, mas sobre algo invisível, essa metafísica que serve de terreno para toda e qualquer teoria. Mas antes de responder essa questão segundo o bergsonismo, busquemos na história da filosofia e voltemos a Santo Agostinho e sua perspectiva sobre o tempo. Não houve tempo nenhum em que não fizesseis alguma coisa, pois fazeis o próprio tempo. Nenhum tempos vos são coeternos, porque vós permaneceis imutável. E se os tempos assim permanecem, já não seriam tempos. Que é, pois, o tempo?
Quem poderá explicá-lo, clara e brevemente? Quem o poderá apreender, mesmo só com um pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam, o que é, por conseguinte, o tempo. Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. De que modo existem aqueles dois tempos, o passado e o futuro? Se o passado já não existe, o futuro ainda não veio. Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. É impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro, mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das coisas presentes, presente das futuras. Existem, pois, estes três tempos na minha mente, que não vejo em outra parte: lembranças presentes das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Agostinho ainda enumera argumentos contra a existência física do tempo, compreendendo o tempo como fenômeno do espírito. Ou seja, para o filósofo de Hipona, o tempo não existe, mas apenas a nossa interpretação dele no âmago de nossa mente, o que Agostinho chama de distensão da alma. Contudo, voltemos a considerar a existência do tempo e de sua extensão como um conceito filosófico, para além da leitura agostiniana, e ao mesmo tempo considerando alguns conceitos do filósofo. Na eternidade, ao contrário, nada passa, tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo presente. Esse tal verá que o passado é impelido pelo futuro, e que todo futuro está precedido de um passado, e todo passado e futuro são criados e dimanam daquele que sempre é presente. Quem poderá prender o coração do homem, para que pare e veja como a eternidade imóvel determina o futuro e o passado, não sendo ela nem passado nem futuro? Deus, para Agostinho, é aquele sempre presente, e tem em suas mãos a criação do tempo. Aproveitamos, então, Deus, para Agostinho, é aquele sempre presente, e tem em suas mãos a criação do tempo. Aproveitemos, então, isso como chave de entendimento por pensamento bergsoniano. Para Bergson, o tempo tem uma direção, e cada momento dele é insubstituível, uma verdadeira criação, que não pode ser repetido, e ao qual não se pode voltar. Contudo, esse tempo bergsoniano não é o do relógio, o tempo no espaço, que se pode contar, como pretendia Agostinho, e que é representado numa longitude, mas sim o tempo vivo, tal como se apresenta em sua realidade imediata consciência. Se trata do tempo além das medidas da física moderna e além do pensamento. Um tempo da intuição, que não apreende limites como passado, presente e futuro.